Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre o disco circular carregado. Então a gente tem um disco, né? Então ele é aqui todo é o disco inteiro, né? Ou seja, toda essa parte também. E ele tem, não é só a circunferência, é o disco inteiro, né? Esse disco tem um certo raio R e tem uma certa densidade superficial sigma. E aqui eu tenho o eixo Z e eu quero saber qual vai ser o potencial aqui num ponto que, digamos, seja o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, um ponto X igual a 0, Y igual a 0 e num ponto Z diferente de 0. A gente quer o potencial nesse ponto. E aí o que a gente tem é que esse potencial no CGS, esse potencial ele vai ser dado, né? Aí x igual a 0, y igual a 0 e z ele é integral da densidade e aqui R menos R', é o ponto de observação do potencial e o ponto de fonte. Nesse caso aqui eu posso escrever que a densidade, essa densidade, ela numa posição R, ela vai ser a densidade superficial vezes ΔZ, né? Você está restrito ao plano XY, né? Porque isso aqui é quando o Z ele vai ter o Z igual a 0, ele vai dar um valor, fora disso aí ele dá igual a 0, ele filtra só o plano XY. E a função de Heaviside R menos ρ, né? Ou seja, só quando tiver R menos ρ menor do que 0, que implica que R é menor que aqui na verdade é ρ menos R, né? Ou seja, quando ρ menos R é menor do que 0, ele vai ser, opa, tá certo, eu tô falando errado, aqui é R menos ρ, né? Porque ele é quando R menos ρ, quando é que ele é igual a 0? Aqui, ou seja, quando ρ é maior do que R. E quando é que ele é igual a 1? Quando R menos ρ é maior do que 0, ou seja, quando ρ é menor do que R, né? Então tá certo. Então essa aqui é a função de Heaviside, né? Ok, e aí eu substituo isso nessa equação, então aqui eu posso copiar e colar. E o que a gente vai ter é que no lugar disso aqui eu tenho a densidade, tenho o ΔZ e tenho isso aqui de R menos ρ. Só que aqui fica linha, né? E aqui é também o Z', sendo ponto de fonte, né? Ok. Isso daqui posso reescrever, né? Aqui é coordenada cilíndrica. Então esse elemento aí ele vale o quê? Vou colocar esse aqui embaixo. Então, em coordenada cilíndrica, esse elemento aqui é o elemento de volume em coordenada cilíndrica, né? No caso vai dar ρ com linha, d ρ com linha e d φ
linha dz'. Ok, então a gente tem que isso aqui pode ir para fora e vai ser integrado, né? Isso aqui vai ser integrado em 2π. Quando eu integrar em 2π vai dar igual a 2π. Então isso aqui vai ficar 2π quando sair integra de 0 a 2π, e isso aqui também é uniforme, então é constante, vai para fora. Então aqui vai ficar ρ com linha, dρ com linha. Essa integral, né, ela teria que ser uma integral primeiro eu vou aplicar esse delta, né? Então aplicando esse delta aqui, bom, antes de aplicar o delta tem que calcular isso aqui, que eu não calculei ainda, né? Então antes de fazer isso daí, vou deixar aqui, eu preciso calcular quem é esse delta, não fiz o cálculo. Esse de baixo eu não fiz o cálculo. Então esse cara aí, ele é, vou colocar aqui que eu já substituo, né? Eu já jogo aqui. Quem vai ser R menos R'. Isso daqui vai ser, bom, a posição R é a posição do ponto de fonte aqui, né? Então, quem é a posição aqui do ponto de fonte? A posição R, né? Ela nada mais é do que ele está na direção Z, né? Esse vetor aqui só vai ter componente Z. Então ele simplesmente vai ser Z chapéu, né? Que é essa posição Z aqui. Ok, e o R', ele vai ser a posição, vai depender de Z, né? E vai depender de ρ. Obviamente que ele só vai ter Z aqui, mas a gente vai concluir quando eu jogar o delta. Então o ponto de fonte, não, ele vai ter componente ρ e vai ter a componente Z. Então isso aqui vai ser igual a Z vai ficar Z menos Z' ao quadrado mais ρ mais ρ com linha, isso aqui elevado a meio, raiz, né? Então isso aqui vai estar aqui embaixo agora, né? Vou jogar isso aqui mais para cima, que eu posso excluir, aqui eu posso copiar, aqui eu posso copiar, aqui eu posso colar, né? Ok, e agora sim eu posso jogar o delta, né? Quando eu colocar o delta, isso aqui vai zerar, né? Então vai ficar Z ao quadrado. Opa, aqui não tem mais ρ, né? Que daqui isso aqui é o quadrado. Então eu vou ter aqui, desculpa, ao quadrado. Então aqui vai ficar ρ com linha ao quadrado, né? E isso daqui também, a única coisa que vai influenciar é na hora da integral, né? Que ela vai limitar a integral simplesmente de 0 até R, porque fora isso aqui vai dar 0. Então, ok. Então a gente chega nessa expressão. Essa integral aqui, ela é igual a ρ com linha ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio, né? Aí eu boto o intervalo de integração de 0 a R. Como é que eu posso provar isso aí? Ó? Se eu pego ρ com linha ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio, e aí eu venho aqui e derivo isso aqui com relação
se eu fizer a derivada disso aí com relação aqui a rho com linha, né? Eu tenho que isso aqui vai dar, né? Ou seja, diferencial isso daqui vai ser igual a meio, e aí aqui eu tenho rho com linha ao quadrado mais z ao quadrado menos meio vezes a derivada do argumento aqui com relação a rho, né? Então dá 2 rho com linha de rho. Aqui eu posso cortar e observe que isso aqui é igual a isso daqui. Que é exatamente o que está aqui dentro, né? Opa, aqui faltou o meio, né? Elevado a meio. Ok, então agora é só resolver lá, né? Então posso dizer que o potencial x0, y0, z é igual a 2π sigma, e aí eu substituo lá, substituindo, né, o fenômeno inicial, vai dar raiz de r quadrado mais z ao quadrado menos raiz de z ao quadrado, né? A raiz de alguma coisa ao quadrado não é aquela coisa, né? É o módulo daquela coisa. Isso é geral, né? Então quer dizer que x, potencial x igual a 0, y igual a 0 e z será igual a 2π sigma, e aqui raiz de r quadrado menos mais z ao quadrado, desculpa, menos módulo de z. Ok? E aí a gente tem o seguinte, então a gente chega nessa expressão, né, a expressão final. Ok? Então, para o disco carregado. Por outro lado, a gente tem a seguinte expressão, né? Quando eu tenho o A muito menor do que 1, isso implica que 1 mais AN é aproximadamente 1 mais NA, né? Certo? Para fazer a expansão de série de Taylor, né? Eu tenho, digamos, F de A igual a 1 mais AN, e aí se eu derivo aqui, eu tenho N1 menos AN menos 1. Então a expansão de série de Taylor vai dizer que o F de A, ele é aproximadamente o F de 0, né? Mais F' de 0 vezes A, mais os termos de segunda ordem. Como A é muito pequeno, os termos de segunda ordem podem ser desprezados, né? Então eu vou ter que o F de A é aproximadamente 1 AN, né? Vou colocar aqui, ó. Quem é o F de 0? F de 0 é 1 mais 0 AN, que é igual a 1. E o F' de 0 é igual a N vezes 1. Aqui é mais, né? Desculpa. Aqui é mais A. Mais 0 AN menos 1. E aí vai dar 1 vezes N, que dá N. Então, eu tenho que o F de A vai ser aproximadamente 1 mais N vezes A. Ok? E aí, substituindo isso, então eu posso reescrever essa expressão também da seguinte maneira, né? Como é que eu poderia reescrever essa expressão? Vou copiar aqui, vou colar, e essa expressão ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Eu vou botar aqui mais embaixo ainda. Vou tirar isso daqui. E eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Eu posso tirar isso aqui, ó. Posso reescrever. Aqui eu posso reescrever como que? Como z ao quadrado raiz, né?
z ao quadrado, aqui r sobre z ao quadrado mais 1. Ok? Então, eu vou ter lá r quadrado mais z ao quadrado. Ok, só que aí eu posso tirar esse z aqui para fora. Quando ele sair, sai módulo de z. E aqui vezes raiz de r sobre z ao quadrado mais 1. Então, substituindo isso lá na expressão, né? Então eu posso escrever, vou passar isso aqui para baixo, vou passar isso aqui para cima. E aí eu posso então escrever. Isso daqui eu vou abrir um pouco mais para cá. Isso aqui eu vou trazer. Isso aqui eu vou copiar. Que eu vou colar. Ok. E aí, considerando o caso, né? Para o caso, para Z é muito maior do que R, o que a gente vai ter? Equivale a um A muito menor do que 1, que é a condição que a gente colocou ali inicialmente, né? Ou seja, um A pequeno. Temos o quê? Que esse potencial escalar, né, aqui para Z muito maior do que R, ele vai ser igual a 2π sigma, que eu vou poder escrever. Bom, antes de desenvolver mais, também eu posso expandir isso daqui, né? Isso aí quando eu tenho 1 mais que elevado a n, ó, usando essa expressão, isso daqui é a mesma coisa que aqui elevado a meio, né? Então posso escrever como sendo o quê? Posso escrever isso aí como sendo 1 mais r ao quadrado sobre 2z ao quadrado. Isso mais menos módulo de z. Menos módulo de z. Então aqui a gente vem, copia, cola. E aí multiplicando, isso aqui vai dar isso daqui. E aí eu posso cortar aqui. E aí a gente tem o seguinte, posso copiar isso aqui. Aqui eu posso colar. Então, copiando e colando. Isso aqui vai dar isso daqui. Eu posso escrever assim. Só que a gente sabe que, na verdade, quem é módulo de z sobre z ao quadrado? Igual a módulo de z sobre módulo de z vezes módulo de z. Então, posso cortar aqui, isso é igual a 1 sobre módulo de z. Então, posso reescrever isso daqui como sendo... tira isso daqui, tira isso daqui, trago isso para cá. Na verdade, esses dois eu já poderia ter cortado, né? Então não tem esse 2, não tem esse 2. Né? E aqui eu posso colocar módulo de z, né? Então a gente tem essa expressão aqui também. Um outro caso de interesse é no centro do disco, né? Então, vamos pegar a equação original, vamos fazer uma outra análise no centro do disco. Então, no centro do disco, o que é o centro do disco?
é quando o z for zero, né? Porque o x já é zero e o y já é zero. Então eu vou ter que o potencial, nesse caso, eu vou deletar esse aqui, deletar só isso aqui. Vou ter que isso aqui vai ser zero, né? Isso aqui vai ser zero. Fica a raiz de r quadrado. R é um número positivo, então a raiz é o próprio r. Então a gente chega finalmente nessa expressão que é para o centro do disco. Ok, e para finalizar, a gente pode calcular o campo elétrico, né? Campo elétrico em x, y, z igual a 0, 0 e z diferente de 0. O que vai ser? Então a gente vem aqui, ó, copia isso daqui e a gente cola bem aqui, ó. Copiou, colou, vem aqui, excluo, né? E aí a gente sabe que o campo elétrico, ele é, vou botar isso aqui para baixo. Quem é o campo elétrico? O campo elétrico aí nessa posição, ele vai ser menos o gradiente do potencial. Então, o campo elétrico em x0, y0 e z, ele vai ser igual a menos o gradiente de tudo isso daqui. E aí esse gradiente vai ser o quê? Então esse campo elétrico vai ser igual a menos 2π sigma, e o gradiente ainda mais é do que z derivada com relação a z, como a gente já viu, né? Certo? A gente só vai ter a componente z aí, né? Do gradiente. Né? Já que a função aqui é função apenas de z, né? Não é função nem de ρ, nem de φ. É função só de z. Então, as outras derivadas vão dar iguais a zero. Então, só tem essa derivada. A única derivada que não dá zero é a derivada em z. Então, fica derivada em z de 2π sigma raiz de r quadrado mais z ao quadrado menos o módulo de z. E aí... opa, esse aqui já saiu, né? Desculpa. Esse aqui eu já tirei. E aí a gente... derivando isso daí, vai dar o quê? Fazer essa... fazer essa derivada aqui, né? Então, derivada com relação a z de r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio. Então, isso vai ser igual... Aliás, menos meio não, tá em cima, né? A meio. Então, vai dar meio r quadrado mais z ao quadrado a menos meio, vezes a derivada com relação a z é 2z. Aqui vai cortar, e vai dar z sobre raiz de r quadrado mais z ao quadrado. E aí a gente tem que isso daqui vai ser igual a... isso aqui não precisa mais, que já não tem, né? Então, derivando, isso aqui vai para baixo, né? Então vai ficar z sobre, que eu posso tirar assim, z sobre raiz de r quadrado mais z ao quadrado, menos a derivada, deixa eu colocar aqui para baixo, faltou colocar a derivada do módulo, né? Então a derivada
derivada com relação a z do módulo de z é igual à função sinal, né? SGN, né? Sinal de z. Ou seja, se o z for positivo vai dar 1, se o z for negativo ela vai dar menos 1. Ela dá 1 para z positivo e dá menos 1 para z negativo, é a famosa função sinal. Então aqui vai dar SGN, ou seja, a função sinal, né? SGN de z. Ok? E aí, no caso, né? Então chega nessa expressão. E ainda para finalizar, a gente pode pensar no último caso, né? O que acontece quando eu tenho um z, quando eu tenho um z aproximadamente zero, né? Ou seja, bem próximo do disco, né? Então, nesse caso, vou copiar aqui, ó. Nesse caso, a gente vai ter sim, eu já fiz a derivada, na verdade, né? Deixa eu tirar aqui, eu tinha esquecido de tirar a derivada. Ok. E aí a gente vai tirar bom, aí eu vou ter o z aproximadamente, bom, quando for aproximadamente zero, o que vai acontecer é que esse termo aqui, ele, como aqui é aproximadamente zero, vou ter um valor aproximadamente zero sobre um valor aqui que não é aproximadamente zero, né? Então isso aqui vai zerar. E aí o que sobra é o sinal, né? Por menor que o número seja, ele vai ter um sinal, né? Ele pode ser 0,001 ou menos 0,01, né? Mas o sinal é mantido. Então o sinal ele não é ignorado quando ele se aproxima. Menos que menos dá mais. E aí, então quando o z é muito pequeno, o que eu tenho é essa expressão aqui. Ok? Então, é isso aí.